E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o técnico em edificações. No vídeo de hoje, pessoal, vou estar conversando com vocês aí sobre obras de pequeno porte, obras aí até 80 metros quadrados, que nós como técnicos a gente pode realizar, tá participando de construções até 80 metros quadrados. E o que eu quero comentar com vocês, pessoal, sobre alguns sistemas construtivos, certo? As etapas que fazem o processo de construção de uma obra, para que a gente ganhe tempo, agilidade e economize material para o nosso cliente. Então, eu marquei aí alguns processos que eu queria comentar com vocês. Então, peço que se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida também nesse tipo de assunto. Então, eu vou começar aqui, pessoal, deixar anotado para eu não esquecer. A gente vai começar falando sobre sondagem. Então, muitos negligenciam a sondagem, principalmente em obras de pequeno porte, e isso é visto como um vilão aí, como um gasto a mais, né? E eu acho que a sondagem, pessoal, não é um gasto a mais, ele é um investimento que o proprietário, que o dono da obra está fazendo, né? Para o seu projeto ali em si. Então, vale lembrar que não existe projeto estrutural sem um laudo de sondagem, a não ser que você, engenheiro, queira ser preso, certo? Então, o que eu falo de laudo de sondagem, pessoal? O Standard Penetration Test é um processo de investigação no solo. Eu vou lá com tripé, né? As empresas vão com tripé, fazem um reconhecimento do solo, colhem amostras do solo sobre diversas camadas, onde está o nível d'água, qual a resistência do solo, certo? Qual é a profundidade que eu posso estar colocando na minha fundação. Eu vou usar uma sapata, uma fundação rasa, eu vou usar uma estaca, eu não sei, eu vou usar uma estaca cravada, eu vou usar uma estaca feita em loco, eu não sei. Quem vai me dizer isso, pessoal, é o laudo de sondagem. Por isso que o laudo de sondagem é um investimento. Por que eu digo que é um investimento? Porque você otimiza demais. Você, quando não conhece o solo que você está colocando a sua fundação, você tá no chute, certo? E a gente não pode chutar. Quem chuta é jogador de futebol. A gente não, a gente tem que dar ali para o nosso cliente a melhor opção de fundação para ele otimizar o tempo da gente no projeto e o dinheiro, o custo em si da obra. Então, cada solo, pessoal, ele tem uma certa resistência. Então, o pessoal vai lá, faz esse laudo, vou tentar ser muito breve aqui para o vídeo não ficar muito longo. Esse laudo, ele sai alguns números ali. Então, os números, nada mais é que a gente olha os números, é um relatório, ali está dizendo a capacidade de carga do solo, quanto aquele solo resiste por metro quadrado, por centímetro quadrado, através de métodos semi-empíricos, estatísticos, outros métodos aí que depois a gente vai falar um vídeo comentando sobre isso. Então, o importante é que a gente entenda o seguinte: laudo de sondagem é para fazer um reconhecimento do solo. Através desse laudo eu sei qual fundação que eu vou usar, certo? Eu não posso simplesmente chegar lá e vou usar uma estaca. Ah, porque o meu vizinho usou uma sapata. Questões de 30, 40 metros, 10 metros, o solo pode mudar, e aí? Certo? E aquela coisa que, eu sempre fiz assim deu certo, então vamos deixar esse negócio para lá, vamos fazer pelo certo. Se você puder fazer um laudo de sondagem, faça, senão você vai acabar superdimensionando a sua fundação, o que pode sair muito mais caro. Eu acredito que um laudo de sondagem hoje deve estar em média de R$2.000, R$2.000 aí pelo laudo, pela economia que você tem na obra ali, não chega quase nada para você economizar. Então, o próximo item que eu queria falar com vocês sobre as sapatas. Então, é comum, pessoal, ainda, pessoal muito antigo, então eu sempre falo o seguinte: todo mundo está aberto a aprender coisas novas. Eu não sei de tudo e ninguém sabe de tudo. Então, o que eu não sei, eu vou procurar estudar e trazer informação, né, para que seja útil ali na minha vida profissional. Então, é muito comum você chegar em obras, você ouvir relatos de pessoas experientes falando: eu coloquei na minha obra fundação de 1 por 1 em todas as fundações, mesmo assim a minha fundação, minha obra deu trincas. E isso, pessoal, é comum. Não é comum a trinca, é comum o erro disso aí, sabe por quê? Porque nem todas as sapatas recebem o mesmo carregamento. Então, primeira coisa que a gente tem que entender: o solo, ele recalca, ele afunda. Todo material, pessoal, ele sofre uma deformação, uns mais, uns menos, mas todo material deforma, inclusive o solo. E essa deformação é referente ao carregamento,
Se eu carreguei mais, solo vai deformar mais. Se eu carreguei menos, solo vai deformar menos. Então, é a carga que vai mandar. Então, a escolha da área da minha sapata tem a ver com o quê? Com o carregamento que está chegando e com a tensão admissível que esse solo consegue suportar. Então, todo solo ele tem um certo afundamento, desde que não passe da tensão admissível que o solo suporta ali. Um exemplo, se o solo suporta 2 kg por centímetro quadrado ou 20 toneladas por metro quadrado, que é a mesma coisa, eu não posso chegar lá e colocar um carregamento de 3 kg por centímetro quadrado ou 30 toneladas por metro quadrado, que o solo vai recalcar, certo? Então, o solo tem uma certa deformação e ele resiste a isso. Toda a fundação resiste a um certo recalque. Só que o problema é o seguinte, vamos supor, eu tenho um pilar de 40 toneladas e aqui eu tenho um pilar de 10 toneladas. Esse pilar de 40 toneladas, vamos supor que eu fiz a conta e deu uma sapata de 1 por 1. Esse pilar de 10 toneladas, ele conseguiria passar, vamos supor, só a nível de didática, né? Ele conseguiria passar com uma sapata aí de 60 por 60, certo? Então, esse pilar, vamos supor, ele vai recalcar, tem 40 toneladas, ele vai afundar 1 centímetro, afundou. Esse aqui, ele tem 10 toneladas, certo? Mas eu coloquei uma sapata de 1 por 1 nele, desnecessário. Então, ao invés de ele abaixar 1 centímetro igual isso aqui, ele vai abaixar meio centímetro. Olha a diferença que deu de uma sapata para outra. E é essa diferença que causam as trincas a 45 graus, os conhecidos recalques diferenciais. Então, pessoal, toda sapata deforma mediante a sua carga. Então, se você colocar uma sapata de 1 metro ali, uma carga de 10 toneladas, é óbvio que ela não vai recalcar do mesmo jeito que uma sapata de 40 toneladas. E aí as trincas aparecem e o pessoal não entende porque, eu coloquei uma sapata de 1 por 1 e a minha obra mesmo assim trincou. Pode ser justamente por causa disso. Se você tivesse colocado uma sapata de, vamos supor, 60 por 60, ela teria recalcado, vamos supor, 3 centímetros ali e todas ficariam iguais. Então, nesse quesito de sapata, é muito importante a gente escolher a nossa fundação e saber qual fundação escolher. Então, as sapatas, as fundações em geral, elas são dimensionadas por área de influência. O que seria essa área de influência? Eu tenho uma casa de 20 metros quadrados com 4 pilares. Então, cada pilar vai receber uma certa área de carga, certo? Então, o pilar que tem mais área de influência recebe mais carga. Tem menos área de influência, recebe menos carga. Então, não faz sentido, né, você colocar uma sapata de mesma dimensão com um carregamento diferente. Então, não faz sentido. Então, outra coisa que eu queria falar também, impermeabilização. É um processo que muita gente negligencia e depois começa a vir aquelas umidades por capilaridade ascendente do solo e aí a pessoa quer resolver depois que a casa está pronta e aí gera um transtorno, porque a pessoa quer quebrar ali, quer fazer simplesmente um reboco, um chapisco, um reboco forte, sendo que aquilo não resolve, pessoal. Um problema que poderia ser evitado ali no processo de fazer o baldrame, fazer o processo de impermeabilização, a gente teria poupado todo esse problema, certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês também sobre os sistemas construtivos. Então é comum a gente falar concreto armado, só que o concreto armado, pessoal, ele tem uma certa sequência da gente construir. Se vocês repararem em prédios, o que eles fazem primeiro? Pilares, depois as vigas, depois as lajes, pilares, vigas, lajes e assim vai. Depois, por último, eles vão fechando com alvenaria. Quando chega ali na parte de cima, fica ali um espacinho que a gente chama de acunhamento. O que acontece? Para que é aquilo, pessoal? Quando todos os pavimentos receberem os carregamentos, que aquela viga comece a se deformar, o que ela tem que deformar, aí sim o pessoal põe um acunhamento, porque aquela deformação não vai passar para a parede, certo? Por quê? A sua parede ela não foi feita ali para absorver cargas. Ali é uma parede de fechamento, ela não é estrutural, ela não faz parte da estrutura. E o que a gente vê, pessoal, hoje em dia aí, é as pessoas, que nem obras de pequeno porte, você não vai ver isso, a pessoa fazendo pilar, viga, laje, não. A pessoa faz as paredes, pilar, usando as paredes como forma e
usando a parede como forma da viga. Só que o mais grave disso, pessoal, é que as pessoas, ao invés de fazer uma viga que tem a capacidade de transmitir carga, porque o que é uma viga? Viga é um elemento estrutural capaz de transferir cargas. Então entenda bem, qual é o caminho da carga? Telhado joga para as vigas, viga joga para o pilar, pilar joga para a fundação, e a fundação tem uma reação de baixo para cima, certo? Se está descarregando 10 toneladas numa sapata, eu preciso garantir que o solo reaja 10 toneladas para cima, para que essa estrutura fique em equilíbrio, o princípio da estática, certo? Então, fazendo isso, pessoal, eu consigo garantir que essa estrutura fique em equilíbrio. Só que a partir do momento, vamos supor, que eu não faço uma viga, eu penso que faço uma viga e faço uma cinta, uma viga que não tem característica, que ela não é muito alta, então ela não tem capacidade nenhuma de transferir carga. Então, se ela não tem capacidade de transferir carga, ela não é uma viga, ela é uma cinta. E isso que as pessoas precisam entender. E aí, como as pessoas usam a parede como forma para essa viga, então o que acontece? Quando você fizer essa viga e você colocar a laje em cima, que começar a receber os carregamentos, essa viga, que não é uma viga, que é uma cinta, ela não tem capacidade de suportar as cargas, ela vai querer deformar em cima de quem? Da parede. E aonde acontece aquelas fissuras, né? Bem ali em cima das paredes, as pessoas não entendem por quê. Porque está usando o sistema construtivo de forma errada. Uma viga que não é uma viga, que é uma cinta, que ela não tem capacidade nenhuma de absorver cargas. A parede que era para ser de vedação já não é mais de vedação, ela acaba sendo parte ali da estrutura, ela agora virou uma parede estrutural. Só que todo engenheiro, quando vai fazer um cálculo de uma viga, ele faz o cálculo, pessoal, como se não tivesse nada, como se não tivesse parede. É o mesmo cálculo. Calcula-se para um vão livre, depois você coloca a parede embaixo. Se você quiser tirar a parede futuramente, você pode tirar. Só que nesse caso, pessoal, quando essa viga, né, que não é uma viga, é uma cinta, ela começa a absorver cargas e ela começa a deformar muito, a parede agora ela faz parte da estrutura. E aí fica muito perigoso você tirar essa parede agora, porque essa cinta ela não tem capacidade, talvez, de absorver o carregamento que vem de cima. Ela vai se deformar demais. E no que se você, por exemplo, quiser tirar uma parede embaixo, você pode até tirar, se você garantir que essa viga é capaz de transmitir carga para os pilares. Agora, se você não for garantir, não faça isso, porque ela vai deformar demais, a sua laje em cima ela vai deformar, e se tiver uma parede em cima dessa laje, com certeza vão surgir trincas A45 aqui, A45 aqui, fazendo uma parábola com a concavidade para cima, né? Lembra a função do segundo grau? Quando a gente tem uma parábola voltada para cima, é justamente essa característica que vai surgir para essas estruturas quando acontece isso. Outra coisa, pessoal, que eu vejo muito o pessoal fazendo, é usando treliças no lugar de pilares. Treliça, pessoal, não tem capacidade nenhuma de absorver cargas. E o que mais você vê a gente gravando vídeos na internet falando sobre treliças. Agora, uma coisa que não dá para entender, as pessoas fazem pilares usando treliças e fazem vigas em cima usando armadura de costela indevidamente. Vigas com menos de 60 centímetros não precisa de armadura de costela. Ou seja, aquela barra de aço, tem duas barras de aço em cima, duas embaixo, e a pessoa põe a costela ali no meio. Às vezes você vê viga de 20, 25, 30 com aquela barra de ferro. Ali ela não tem função nenhuma estrutural, pessoal. Então isso quer dizer o quê? As pessoas economizam nos pilares colocando treliça e colocam uma barra no meio, desperdiçando dinheiro, certo? Sem servir para nada. Essas barras poderiam estar sendo substituindo aquela treliça que ele colocou. Então, é o tipo, pessoal, da economia porca. Porque treliça em pilares, o pessoal faz por aí, mas nem a norma garante isso, né, pessoal? A norma garante no mínimo 4 barras de 10 milímetros por pilar. E sem contar nas patologias que geram isso aí. Então, a gente conhecendo esses processos construtivos, olha quanta informação que a gente pode ter, certo? Eu não vou falar mais hoje aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Olha quanta informação a gente pode ter, quanto a gente pode economizar,
certo? Uma coisa que eu queria salientar, uma coisa que eu vejo muito, eu faço parte elétrica aí nas residências, eu vejo as pessoas deixarem ali de entrada fios de conduítes de meia polegada, ou deixam um conduíte só entrando para o quadro de distribuição. Então, pessoal, só para falar rapidinho aqui, os cabos, os fios, eles têm uma capacidade de conduzir corrente em situações normais. Se eu começar a encher ali de cabo os meus conduítes, a capacidade de condução de corrente deles foi embora. Então, muita gente não quer contratar um eletricista ali naquele processo para fazer ali o projeto para a distribuição certinha. Isso é uma economia, pessoal, porque depois você economiza em fio, você economiza em trabalho, você economiza a mão de obra, o cara vai te cobrar mais barato porque ele vai ter o trabalho ali mais facilitado. Agora o cara coloca um conduíte para receber a fiação de entrada e para distribuir por circuitos, aí não dá, né, pessoal? Então, esse é um vídeo aí só para esclarecer vocês. Se gostarem, mais uma vez, se inscrevam no canal e até uma próxima.